Você já deve ter ouvido a seguinte frase: ah, fulano tem cara de bandido. Isso não era exatamente um preconceito no final do século XIX, principalmente na visão de um médico italiano. E é sobre ele que eu vou falar hoje, vou trazer uma dica de leitura também, então fica comigo, meu querido e minha querida. Salve, salve pessoas! Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o canal Fundamental da História. Eu sou o professor Enéas. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu te convido a se inscrever no canal, deixar o like no vídeo. E hoje eu vou trazer para vocês aí uma dica de leitura que está aqui nas minhas mãos. Médicos e Assassinos na Belle Époque, de Pierre Darmon, um especialista em história da medicina francês, que já escreveu diversas obras aí. E neste livro ele apresenta um tema que foi muito discutido lá nos anos finais do século XIX. Né? Século XIX você sabe o que eu estou falando, os anos 1870, 1880, por aí vai, 1890, quase entrando nos anos 1900 também. Aliás, essa época é o que nós chamávamos de Belle Époque. Eu digo porque quem vivia naquela época não chamava assim, Belle Époque, a bela época, né? A época da efervescência artística, literária, dos salões literários lá de Paris, pessoas bem vestidas, músicas tocando. Acontece que toda essa atmosfera poética, onde se pensava muito em progresso, numa vida feliz, tudo isso foi minado, veio por água abaixo na época da Primeira Guerra Mundial, quando a tecnologia foi usada para destruir, para tirar as vidas e por aí vai. Então quem veio depois acabou batizando aquela época de Belle Époque, a bela época, tá? O assunto não é esse, mas o gancho aqui era necessário. Vamos falar do livro e do que exatamente esse negócio de fulano ou fulana tem cara de assassino, tem rosto de assassino, tem orelha de assassino ou não tem. Tudo isso aqui, o historiador Pierre Darmon, ele resgata no livro, trazendo à tona as teorias desenvolvidas pelo médico italiano Cesare Lombroso. O médico psiquiatra italiano Cesare Lombroso, especialista em antropologia humana também, ele, através de alguns estudos imersos aí numa atmosfera positivista do século XIX, afirmava que o mundo jurídico das leis, dos advogados, juízes, no que dizia respeito à criminalidade, estava passando por um momento que deveria ser alterado. Como assim? Você sabe que as pessoas são julgadas após serem acusadas de algum crime. Tendo cometido ou não, vão passar pelo julgamento. Qual foi a teoria desenvolvida por Cesare Lombroso? Ele afirmava que, após estudar crânios de assassinos do passado, era possível você traçar um perfil dos assassinos do presente ou até mesmo do futuro, pois haveria semelhanças entre formato de rosto, formato de orelha. Então, por exemplo, se uma pessoa era acusada de um crime, o que deveria ser feito no procedimento antes mesmo da pessoa ser julgada e que talvez pesasse no seu julgamento? Que fossem tiradas todas as medidas do crânio, do formato do rosto, do queixo, da orelha, por aí vai, para saber se essa pessoa teria uma predisposição para o crime e, nesse caso, a pena da pessoa poderia ser aumentada para que fosse prevenido futuros crimes. Essa seria, então, uma evolução, um patamar acima no mundo jurídico, estando aliado com o mundo da medicina, numa época que a ciência chamada positivista pensava exatamente isso, né? Usar todos os recursos em prol do benefício da humanidade. Isso aqui é trabalhado no livro Médicos e Assassinos na Belle Époque. O autor aqui faz uma série de estudos, inclusive tem uma passagem de um outro médico italiano que seguia muito nessa área, que fala um pouquinho sobre isso e eu vou ler para vocês. A pena deve ser proporcional não ao grau mítico de responsabilidade do criminoso, mas ao dano que ele pode causar à sociedade. Você já imaginou isso? Você julgar, você aplicar uma pena, não pelo aquilo que você fez, mas pelo aquilo que você pode fazer
diante dos seus traços físicos biológicos que apresentam se você tem maior ou menor predisponibilidade ao crime. Isso é muito louco, né? Como a ciência, por si só, ela é sempre colocada à prova por outros cientistas, por pessoas que vêm depois criticar os métodos, é claro que toda essa teoria caiu por terra com o avanço da ciência, da biologia, da genética, DNA sendo estudado depois, e perceberam que isso não tinha nada a ver, a teoria do crânio, da orelha e por aí vai. Mas se você gosta de conhecer um pouquinho mais de história nessa área, eu sugiro para você Médicos e Assassinos na Belle Époque de Pierre Darmon. É um livro que não é muito grande, não tem lá muitas figuras, mas o tema é extremamente interessante para a gente rever até alguns dos nossos preconceitos hoje em dia. E eu espero que você tenha gostado da dica. Se você gostou, muito obrigado mais uma vez. Não deixe de curtir o vídeo, a gente se vê no próximo. Valeu, tchau, tchau.